Queridos companheiros, que a doce e serena paz do Senhor Jesus continue reinando em nossos corações. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui para conversarmos com todos vocês sobre um assunto muito importante para todos nós, que é Deus e a formação do universo. O Gilberto falou. Eu só sei que é um outro quando eu olho para eles. E a leitura do Livro dos Espíritos não foi combinado, mas fala-se justamente sobre Deus. E é muito importante para nós falarmos sobre Deus, porque dos grandes problemas, de grandes divergências de opiniões e de ideias, é se falar da ideia de Deus. Desde a formação do mundo, desde a formação do planeta Terra, várias ideologias foram criadas a respeito de Deus. Mas o homem, desde que se tornou um ser pensante, ele sempre pressentiu, mesmo nas suas maiores ignorâncias genéticas e nas maiores ignorâncias sociais, ele sempre pressentia que existia alguma coisa maior, superior a ele mesmo. Então nós vamos ver a ideia de Deus nas mais variadas formas. Um Deus antropomorfo, um Deus cruel, um Deus humanizado, e somente com a vinda do Senhor Jesus é que ele trouxe para a humanidade daquela época um sentido exato, perfeito do que era realmente Deus. E ele chamou Deus de Pai e passou para todos nós a confiança nele adquirida através da sua paternidade. O que é o Pai? O Pai é aquele que cuida, aquele que gera, é aquele que ama, é aquele que protege. E foi justamente essa nomenclatura que o Senhor Jesus deu para Deus como sendo o nosso Criador, como sendo o dono, podemos assim dizer, entre aspas, do universo. Porque quando nós olhamos para esse universo infinito e vemos essa maravilha se deslumbrar diante dos nossos olhos, nós sentimos que existe alguma coisa superior capaz de criá-lo, E nós vemos esse universo que é infinito, que ele não tem fim. Então, por aí nós vamos tirando a conclusão de que Deus, esse ser superior, ele também é um ser infinito. E foi não só Kardec, como também Leon Denis. Leon Denis diz para nós que Deus é um ser eterno, é o nosso Criador, que não foi criado. Porque o que é uma coisa eterna? É aquilo que não foi criado e que não tem fim. Porque se Deus tivesse sido criado, existiria um outro Deus que o criou. Alguém superior a ele que o teria criado. Então, essa definição dada por Leon Denis nos assim posiciona de uma maneira muito equilibrada dentro do que seja Deus. E vem depois Allan Kardec também, esse grande missionário que foi Allan Kardec, com essa tarefa tão imensa que ele teve, de codificar a doutrina trazida pelos Espíritos, e vem nos dizer que Deus é a inteligência suprema desse universo
que nós todos observamos e a causa primária de todas as coisas. Ora, sendo a causa primária de todas as coisas e o ponto final de tudo, então quando nós observamos a criação, nós vemos que essa causa é uma causa muito forte, muito importante, né? Porque se ele é a causa primária de todas as coisas, o ponto determinado de tudo que existe, ao observarmos essa criação, nós vemos que essa causa precisa ser analisada, que é uma causa muito forte. Nós não julgamos as causas pelos seus efeitos. Nós, quando vemos um efeito de alguma coisa, observamos que uma causa foi muito forte. Isso, tanto dentro da ciência como dentro da filosofia, nós, ao observarmos um fenômeno físico, químico ou astrofísico acontecido, pela potencialidade desse fenômeno, nós vamos ver, pelo efeito, nós vamos ver a causa, né? Teve uma causa aquele efeito, teve uma causa aquela situação. E aí nós analisamos aí, mesmo às vezes, sem conhecermos a causa, nós vamos perceber que esta causa é uma causa muito grande, porque pode produzir um poder muito forte no efeito. Isso dentro da química, dentro da astrofísica, dentro da ciência e dentro da religião também. Nós, quando vemos, por exemplo, um pássaro voar e ser atingido por um projétil, o que nós vamos ver? Ele tomba caindo. Então, o que fez? Qual foi a causa que fez ou produziu aquele efeito? Logo, tem um atirador hábil que conseguiu fazer com que ele caísse, com que ele fosse atingido, né? O sol, diante do nevoeiro, nós estamos no nevoeiro sombrio, de repente você vê uma claridade naquele nevoeiro. Então, você percebe que a causa daquela claridade foi a luz do sol, uma luz forte que venceu aquela densidade das nuvens. E, no entanto, nós não estamos vendo a luz, né? Agora mesmo, ao entrarmos aqui, vemos um quadro da figura do retrato de Francisco Cândido Xavier, muito bonita. Nós estamos vendo o quadro, então ali tem o quê? Tem um efeito inteligente, não tem? E qual foi a causa daquele efeito? Foi um artista, foi um homem que tem a capacidade, a potencialidade, o poder de realizar aquele quadro. Então, assim também é Deus. Deus é o nosso Criador, o Criador do universo, desse universo tão lindo, dessa natureza tão maravilhosa que todos nós nos encantamos. Ele é único, ele é o Criador, ele é eterno e ele tem atributos, porque ele foi o autor da criação, foi o autor das criaturas e ele tem esse atributo, o atributo da inteligência, o atributo da sabedoria, o atributo da bondade, o atributo da justiça e o atributo da misericórdia. Todos esses atributos. Quando nós observamos a natureza, né? Através da natureza, através do homem, através do macro e através do micro, nós podemos sentir o poder de Deus. Né? A natureza, quando a gente observa as montanhas, tão lindas, tão bonitas, né? O céu, a maravilha do céu,
numa variedade imensa de cores. Um dia cinzento, outro dia azulado, outro dia avermelhado, e essas nuances até imperceptíveis. Agora mesmo, nós observamos a chuva cair, trovões dando. E se nós formos lá fora agora, já está aquela serenidade no universo. E quem é capaz de produzir, de efetuar esses fenômenos e essas causas? Somente um ser como Deus. Quando nós observamos o nosso próprio corpo, né? O nosso próprio corpo, o aparelho digestivo, com as suas funções tão equilibradas, o aparelho circulatório, o aparelho cardíaco, que a gente vê ali, o coração, uma série, tudo direitinho. Quando funciona mal, nós corremos imediatamente para o cardiologista, para ele acertar as nossas artérias, a aorta, que tem alguma coisa em disfunção ali. O aparelho auditivo, quem já viu numa figura o aparelho auditivo? O aparelho ocular, né? E tudo isso é criação de quem? De quem? Esse efeito de eu poder falar, da gente ver, de poder gesticular, é efeito de quem? Existe uma causa, não é? Existe uma causa, nós estamos observando o efeito, mas existe uma causa. O macro, então, nem se fala, né? Sustentar as estrelas, os astros, e o micro, alimentar as bactérias, alimentar os mínimos insetos que existem na Terra, sobre a Terra, né? E isso tudo obedece naturalmente a uma inteligência suprema. E essa inteligência suprema, como nos falou ali o livro dos Espíritos, ela é regida por quê? Para que haja harmonia, para que haja um equilíbrio, para que haja uma boa organização, tem que ter leis, não tem? Agora mesmo nós estamos ouvindo o Gilberto falar que não se deve entrar para não prejudicar, não é? A atenção, não é uma lei, não é uma lei para ver um equilíbrio. Então Deus também rege o ser, a inteligência suprema, todo esse universo, todo o planeta, com leis imutáveis. Porque se ele é a perfeição suprema, ele não poderia hoje fazer uma lei e amanhã fazer outra. A gente erra, né? Um dia faz uma lei, depois vê que não deu certo, faz outra. O ser humano, mas Deus não. As leis de Deus, elas são imutáveis e elas são inseparáveis. Uma está ligada à outra. Todas elas estão coordenadas para que possa haver esse equilíbrio. Além dessas leis imutáveis que regem o equilíbrio, a disciplina do nosso organismo, todas as vezes que nós violentamos o equilíbrio do nosso corpo, nós não sofremos, não é? Comemos demais, dormimos demais, falamos demais, não é? Criticamos demais, tudo isso há um desequilíbrio, ou fumamos através de vícios, de hábitos não muito legais, e isso desequilibra a organicidade perfeita feita por Deus. E também existem as leis morais para que esse equilíbrio possa existir, até as leis morais, que são as regras de bem proceder, não só com o homem, porque quando o homem obedece às leis morais, não há o desequilíbrio da natureza, não. O desequilíbrio da natureza é provocado, não é por quem? Pelo próprio homem, não é? Pelo próprio homem. E nós sabemos que nenhuma sociedade pode desenvolver se ela não obedecer às leis morais. Emmanuel nos diz que um país é grande não pelo seu poder aquisitivo, mas sim pelas leis que regem, as leis sociais que regem aquele país. Porque as leis sociais, quem que faz?
são os homens, não é? E essas leis sociais, elas estando adequadas às leis morais e à lei de Deus, elas são perfeitas. E nós sabemos também que para a nossa evolução, a evolução do homem, há necessidade de quê? De parâmetros e de paradigmas. Nós temos que ter um paradigma a quem nós temos que obedecer, a quem que nós temos que nos mirar, a quem que tem que ser o nosso ídolo. E nós temos que fazer parâmetros, porque o homem precisa de alguma coisa em que ele confie, em que ele acredite, em que seja verdadeiro. E o único parâmetro que a humanidade, enquanto não se voltar para ela, vai ser muito difícil o nosso progresso embora lento. O que nós temos de mais verdadeiro para nós? É Deus e o seu Filho enviado, que foi o Senhor Jesus, que é o Espírito mais perfeito que já veio, mais perfeito não, o Espírito perfeito, né? Que já veio à face da terra. E a grandeza de Deus é tão imensa, a grandeza de Deus é tão imensa e tão verdadeiro que tudo mais nós podemos observar pelos 5 sentidos. Mas a grandeza de Deus nós não podemos observar. Quais são? Pelos sentidos, não. Quais são os 5 sentidos? É a visão, o tato, o olfato, a audição e a gustação. E nós não observamos Deus por esses sentidos. Porque ele supera, né? Ele vai além. E Leon Denis, aqui no livro Depois da Morte, ele nos diz o seguinte: sem dúvida, não se pode demonstrar a existência de Deus através de provas diretas e sensíveis. Deus não é percebido pelos sentidos. A divindade ocultou-se sobre um véu misterioso, talvez para nos forçar a procurá-lo, o que é bem o exercício mais nobre e mais profundo da nossa faculdade de pensar, e também para nos deixar o mérito de descobri-lo. Mas há em nós uma força, um instinto seguro que nos leva até ela, que nos afirma a sua existência, a existência de Deus, com mais autoridade do que todas as demonstrações e todas as análises. Ser absoluto e perfeito, no qual identifica todas as potências intelectuais e morais. E aí nós vamos ver, né, que então os sentidos nos faz conhecer, que são os 5 sentidos, nos faz conhecer o quê? Nos faz conhecer o mundo material. A visão, a audição, o tato, a gustação, nos faz sentir, nos faz perceber o mundo material. E o que será que nos faz perceber o mundo imaterial? O mundo imaterial, o que nos faz conhecer é a razão. Porque ela não só nos faz conhecer o mundo imaterial, como também faz nos conhecer o mundo moral. Né? Faz nos conhecer o mundo moral. À medida que nós vamos melhorando a nossa razão, enriquecendo a nossa razão, nós vamos melhorando a nossa moral, os nossos maus hábitos, os nossos maus pensamentos. Né? Então, a razão, ela nos faz conhecer o quê? Ela nos faz conhecer as causas. Né? E os sentidos fazem nos conhecer os sentidos. E os sentidos nos faz conhecer as coisas, os efeitos. Porque a razão, ela está associada ao nosso pensamento, que é uma energia, um lento eletromagnético, e que é também o reflexo do nosso espírito. Né? Kardec muito bem dizia: diga-me o que pensas, que eu te direi quem és. Então, à medida que nós melhoramos o nosso pensamento, a nossa razão, o nosso racional vai fazendo com que a gente encontre
a verdade, né? O Senhor Jesus não nos falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que nos vai libertar? Não é o enriquecimento do nosso espírito, né? Não é o enriquecimento do nosso espírito, e o nosso pensamento é o reflexo do nosso espírito. Então, quando essa razão vai se dilatando, quando o nosso pensamento vai se evoluindo, o nosso espírito se purificando e o nosso espírito melhorando, aí nós vamos saber com maior constatação não só as causas, como a lógica e o bom senso. Vai também se interpenetrando dentro da gente. Nós não vamos acreditar porque fulano falou, porque Beltrano disse, mas nós vamos racionalizar, nós vamos pensar, nós vamos refletir no nosso espírito através dessa racionalização e através da lógica, né? E do bom senso. Kardec foi muito feliz quando ele nos falou: a verdadeira fé é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Né? O que ele nos manda isso? Que a gente pense, que raciocine, que enriqueça os nossos pensamentos, e a melhor maneira é estudar, né? E a doutrina espírita nos oferece um manancial muito grande para esse nosso desenvolvimento da razão. O Senhor Jesus também, para fazer com que a gente raciocinasse, porque ele não veio, o Senhor Jesus, por ser um emissário direto de Deus. Ele não falou: eu e o Pai somos um só. Não que ele fosse Deus, mas ele abstraiu todos os ensinamentos de Deus. Então, o que ele fala? Para fazer a gente racionalizar, para fazer a gente raciocinar na ideia de Deus, na fé em Deus, olhar os lírios no campo. Ele não fala: Deus é isso, é aquilo, não. Ele fala: olhar os lírios no campo. Ele não tem uma documentação, tem que ser assim, assim. Olhar os lírios no campo. Eles não trabalham e não ceifam. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua majestade, jamais se vestiu com tamanha beleza igual a ele. Olha agora a lição que ele vai nos dar para raciocinar. Nos contou liricamente uma parte. Aí ele nos diz assim: se Deus faz assim com uma erva que está no campo, que hoje vive e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a ti, ó homem de pouca fé. Ele não está nos induzindo a esse raciocínio que nós estamos falando aqui? Não é isso que ele nos pede? Que ele nos solicite, né? Que ele nos solicita ter um Denis. Vocês vão me desculpar porque eu sou fanzoca de Leon Denis, né? Já deu para perceber, né? Leon Denis nos diz que podemos dizer que Deus está escrito em 2 livros, no universo e na consciência. Não existe gente que não acredita em Deus? Ele pensa que não acredita, né? Na nossa consciência. E aonde que está a nossa consciência? Kardec acho que fez essa pergunta no livro dos Espíritos, não falou? Onde é que está? Não é? Ele sabe até 625. É no nosso espírito. Está dentro da gente, né? Está dentro da gente, está dentro. Então ele fala, né, que no universo, através disso tudo que nós já falamos, a beleza, a harmonia, a disciplina, o equilíbrio, né, que nos extasia tanto, né? Quem é capaz de fazer uma montanha? O homem é muito inteligente, né? Graças a Deus. Mas essa inteligência quem dá? O homem é Deus, né? Mas ele é capaz de fazer uma montanha? Ele é capaz, pode pintar no céu, mas fazer no céu, eu me lembro que nos meus tempos de faculdade,
Eu vou falar do inferno, só vocês vão saber a idade. E a média está escondendo bonitinho aqui a idade. Né? Então, surgiu na época uma experiência na Itália de um cientista, não jovem, né? A gente uma faculdade, todo mundo querendo saber o que era, não sei o quê. E essa experiência era a seguinte: esse cientista estava trabalhando para fazer um filtro em laboratório. Então ele fez um ovo com todas as características de um ovo de galinha, igualzinho, de galinha, igualzinho. E colocou os dois na chocadeira. Os mesmos nutrientes, mesma coisa, tudo igual. Colocou na chocadeira. Para desilusão dele, porque ele demorou tanto tempo pesquisando, estudando, se esborrachou, ficou estrelado. E o outro saiu um pintinho. O outro saiu um pintinho. Né? Então, a gente vê que essa grandiosidade de Deus que vige no universo, que está envolvido pelo fluido cósmico universal, que é uma força, né? Uma força energética, que com a força energética do nosso pensamento, que também é outra eletricidade eletromagnética, o fluido cósmico universal de Deus, já imaginando o que possa ser isso? Então ele está em tudo, ele está em todos os momentos, ele está em nossos pensamentos, porque isso é uma coisa elétrica, é magnética, é fluídica. E hoje a física quântica já está chegando a essa conclusão, né? Uma célula que eles pegam no cosmos, não é no fluido cósmico universal, pegam no cosmos, né? Essa célula se transforma em matéria e essa matéria se transforma novamente em fluido, não é? Então é a ciência coadunado com a ideia de Kardec, a ideia que os espíritos vieram para nos trazer. E o que acontece? Essa razão, fortalecida pelo equilíbrio, pelos valores morais, né, que são inseparáveis, e junto com essa razão de Deus, com esse objetivo de Deus, o que ele vai nos formar? Ele vai nos dar aquilo que o Senhor Jesus veio nos falar e que a doutrina espírita também. Nós fomos criados simples, ignorantes, mas perfeitíveis para a perfeição, para a felicidade, para a luz. Nós não fomos criados para sofrer. O sofrimento ainda é um meio de nós que vivemos nesse planeta que é de provas e expiações, um planeta em que aqui foram encarnados espíritos indebitados com uma lei. E às vezes a gente pensa que é indebitado com a sogra. Não, a perna de sapato minha é minha sogra. Se não fosse a minha sogra, eu seria feliz. A sua sogra ali, às vezes, está te ajudando. Está ajudando você a fazer você crescer. Não. Eu ficar aqui no Brasil, hoje mesmo recebi um telefonema de uma amiga que está nos Estados Unidos, e o marido dela é militar e falou assim: eu não quero voltar mais para o Brasil. Eu vou ficar aqui, não quero ficar mais aqui. E lá existem as mesmas coisas que existem aqui, não existe? De vez em quando a gente ouve, né? Porque onde há o ser humano, ele está na Terra. Se ele dissesse que ia ir para Júpiter, aí eu concordaria com ele, mas ficar lá é a mesma coisa, né? Então, isso é que nós temos que sentir um valor, né? Um valor, a importância que nós temos que purificar a nossa moral, porque purificando a nossa moral, nós vamos elitizar a nossa razão, nós vamos fortalecer o nosso pensamento e nós vamos ser capazes de captar mais esse fluido cósmico universal que é a emanação de Deus. E aí nós não vamos sentir-nos infelizes, não é? De maneira nenhuma não vamos nos sentir infelizes. E nós podemos, mas será que Deus me ouve? Ouve. É de pensamento para pensamento, não é? É o pensamento de Deus captando o nosso pensamento, mas nós temos que enviar.
Senão, como é que ele pode captar se a gente não enviar, né? Aí, viste o quê? O valor da prece, o valor da fé, o valor do equilíbrio, o valor da disciplina. Primeiro, Dr. Baltazar nos falava, são 5 elementos para você se aproximar mais, para você poder sentir a vibração de Deus e dos bons espíritos. Primeiro, conhecer. Depois, interiorizar o que você conheceu, estudou. Depois, refletir. O que é refletir? É você ter um momento, um minuto de reflexão. Eu estou há 36 anos no Leon Denis. Desde que eu nasci, não vou falar quantos anos, né? Mas há 67 anos dentro da doutrina espírita. E o que isso fez em mim? Isso é que é a reflexão que nós temos que fazer, né? André Luiz diz que desde o momento que você conheça a doutrina espírita, 3 anos, você já tem toda a obrigação de se esforçar para se melhorar, né? De se esforçar para se melhorar. Então, aí nós vamos ver o valor da potencialidade de Deus, né? A sabedoria dele é uma coisa fenomenal. Vocês vão me permitir eu ler novamente Leon Denis, quando ele nos diz assim: creiamos em Deus, grande espírito da natureza, que preside um triunfo definitivo da justiça do universo. Tenhamos confiança na sua sabedoria, que reserva a compensação de todos os sofrimentos, alegrias e de todas as dores. E avancemos com o coração firme para os destinos que ele nos escolheu, que é o destino da paz e o destino da luz. Então, quando a gente lê essas coisas assim, que ele é um ser perfeito, é a inteligência suprema do universo, né? Essa unidade com que a gente vê, com que ele dirige esse planeta, dando a cada um, porque nós não somos feitos em séries, nós não somos feitos em séries, nós somos feitos individualmente. Olha a sabedoria de Deus, né? Para colocar-nos na reencarnação com essa oportunidade do nosso crescimento e colocar cada um com as possibilidades, com aquilo que nós chamamos dores, decepções e medos, essas coisas todas, doença. É ali que está a oportunidade do nosso crescimento, Um marido difícil, uma mulher ciumenta, um filho rebelde. A importância da gente aprender a conviver com o diferente para rarificarmos cada vez mais o nosso pensamento e a nossa razão. Porque à medida que nós vamos elevando a nossa razão, nós jamais iremos dizer assim: ah, Deus esqueceu de mim, porque eu, depois de tanto uma trabalhadora, tantos anos na doutrina, por que isso aconteceu comigo? Quer dizer, quando a gente fala assim, devia acontecer com outro, né? Devia acontecer com outro, não comigo. Então, a doutrina espírita e Leon Denis, eu acho muito bonito uma coisa que Leon Denis fala sobre a nossa alma e sobre a criação do ser humano, né? Da sabedoria de Deus. Ele nos diz o seguinte: a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, mexe-se no animal irracional e desperta no homem. Então, nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. O homem foi feito à semelhança de Deus. Mas para nós desenvolvermos a essa razão e purificarmos os nossos pensamentos, primeiro, nós temos que nos despir de quê? Do orgulho, não é? Da vaidade,
do ciúme, nós temos que nos despir do egoísmo. E Santo Agostinho lá nos fala com tanta propriedade que o egoísmo é a chaga da humanidade. E às vezes a gente tem uma porção de apelido para eles, né? De zelo, né? De amor. Nós temos uma opção de zelo para isso. Não, eu não faço isso, não é egoísmo meu, não. Mas eu também tenho que cuidar do que é meu. Foi comprado com tanto sacrifício, né? Foi conseguido com tanta dificuldade. Agora mesmo, nós até estávamos falando, quando precisamos, nós temos um grupo assistencial na Maré e nós estamos com muita dificuldade em determinados alimentos, como seja o feijão e o óleo, que subiu, né, tremendamente. E a gente fica assim, será que eu deixei de comer feijão na minha casa? Será que eu deixei de usar o óleo? Ah, mas o óleo está 3 e pouco, era 2. Então, eu posso comprar meia dúzia na minha casa para estocar. Mas não posso comprar 7, porque aí eu guardo meia dúzia e boto 1 para me dar para Malé. E olha que lá na nossa casa ainda não foi você, né, que estava falando. Uma pessoa estava falando, se cada um contribuísse com a gente tem reunião lá de ter 1.400 pessoas, né? 1.400 pessoas, 1.300, 1.200, né? Mas nós não estamos fazendo crítica já fazendo, né? Não estamos fazendo crítica já fazendo. Mas isso somos nós. Eu quando falo somos nós, eu estou incluída. Eu estou incluída dentro. Não estou fora, não. A gente sem querer. Por isso é que a nossa razão ainda é falha. O orgulho, né? A vaidade. A gente observa esse orgulho e a vaidade até dentro da casa espírita, entre os nossos companheiros, porque não pensou igual, não aceitou o que eu quis, não aceitou como eu falei, e tem companheiros até que abandonam a casa, né? Se me lembram. No outro dia nós fomos me chamar a atenção uma médium que estava dando passe, levantou para dar o passe. Claro que a gente tem calor, eu às vezes uso uma roupinha decotada, mas ela estava muito decotada. Estava muito decotada com um short muito curto. E lá na nossa casa os espaços são pequenos, para botar mais cadeira, até os médios às vezes reclamam, que a gente tem que ficar assim para não encostar na perna de quem está. E uma moça bonita, muito bonita, eu falei, coitado de aquele homem que for tomar passe com ela, ele não sabe se vai apreciar as pernas dela ou se vai receber o passe, né? E nós fomos falar com ela e ela nos deu a seguinte resposta: eu saí de casa assim e meu marido não se incomodou. Então eu vou continuar, entendeu? E abandonou a casa, abandonou. Você tem que os maridos sofrem. Né? Então, abandonou a casa, sabe? E uma pessoa ótima, porque e foi chamando a atenção com todo carinho, com toda delicadeza, com toda. Mas a gente ainda faz assim, né? É só você chegar perto de um e falar assim, mas você é ciumento? Eu? Ciumento? Quando a gente fala assim, eu, é porque nós somos, não é? É porque nós somos, não é? Quando a gente fala, poxa, você é tão bonzinho lá no centro, mas aqui dentro de casa, mas como é que eu posso ser aqui dentro de casa como eu sou lá no centro? Como é que é? Não é? Como é que eu posso? Como é que eu posso? Aqui a gente vem estudar para fazer um exercício em casa, não é? Nós temos que exercitar em casa, no rala-rala, é lá que nós temos que exercitar, né? Então isso ainda fica muito difícil para nós nos despirmos, né? Por quê? O que é que nós temos que conquistar? Primeiro, uma das virtudes, eu acho que mais difícil, né? Por isso que a minha razão ainda está muito ruimzinha, é a humildade, né? A humildade.
Chico dizia que ser humilde é você esquecer de você mesmo, mas a gente faz sempre ao contrário, né? Primeiro eu, depois então, né, que é o nosso próximo. E cultivar a paciência, cultivar a abnegação, a coragem, não é? A coragem que também é alguma coisa muito difícil para nós. Então, quando a gente vai observando todos esses detalhes dentro da nossa própria personalidade, aí nós vamos nos aproximando mais, sentindo mais Deus perto da gente, né? Nós vamos começar a fazer isso. Queridos companheiros, considerando que o momento em que nós estamos passando, todos nós, não é só aqui no nosso país, é no mundo inteiro, não é? As notícias são assim avassaladoras que a gente observa, justamente pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho. Há dias nós estávamos ouvindo um companheiro lá citar, né, que um dos detentores do prêmio da fotografia, ele ganhou um prêmio porque ele foi fazer uma reportagem na África, lá no Camboja, e ele viu passando com um jipe do jornal, ele viu uma criança esquálida, mas esquálida mesmo. Eu não sei até se alguns de vocês viram essa fotografia aí nos órgãos de divulgação, né? A criança esquálida, um esqueleto, e perto um adulto, esperando a criança morrer, né? E ele fotografou e ganhou o prêmio da fotografia com aquela fotografia. Meses depois, a notícia não diz, mas ele refletiu, ele ficou refletindo: por que eu não parei o jipe? O menino estava lá no campo e ofereci a ele um chocolate, uma coisa. Ele falando isso, né? Quando ele foi receber o prêmio, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz isso? 4 meses depois, ele suicidou-se. Então, a gente vê, né, que Deus está chamando assim nós, não é, meus queridos? Deus está chamando, a gente sabe que o momento pelo qual todos nós passamos é um momento de dores físicas e morais, não é? Físicas e morais, lutas, separações, violências, crimes, desamor, medo, perturbações, angústias, tudo isso nós estamos passando. Mas por que nós estamos passando? Porque é uma fase de transição. É igual quando a gente vai cirurgiar um tumor, para depois você poder ter aquela área limpa, você tem que botar toda aquela putrefação para fora. Você tem que botar aquela putrefação para fora para que possa haver um equilíbrio. E nós estamos muito esquecidos de Deus. Eu não sei se aqui acontece isso, né, Gilberto? Eu não sei. Nós estamos muito esquecidos de Deus. Nós temos que procurar nos ligarmos mais a Deus. Não tenhamos medos, nem inseguranças. Apenas a certeza absoluta de que nessa embarcação que se chama Terra, quem está no leme? Quem está no leme? Deus. Quem que é o copiloto? Jesus. É o Senhor Jesus. Então por que o medo? Então por que a insegurança? Justamente por causa disso. Porque a nossa razão ainda está embotada, não é? Já está embotada. Claro que nós temos que orar e arar. Nós temos que fazer oração, orar e agir, mas sem medos, sem inseguranças, com
certeza absoluta. Nós temos que dizer para dentro de nós mesmos: Senhor meu Deus, faça-se a sua vontade. Porque a vontade de Deus é uma vontade superior à nossa. A nossa. Quantas vezes nós oramos pedindo: deixa minha mãe ficar mais um pouquinho comigo, porque isso, porque aquilo. E a vontade de Deus, no dia seguinte, ela desencarna. Mas a vontade de Deus é superior à nossa. A nossa. Ele tem uma razão justa. Ele tem uma razão certa. Não é? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos nos lembrarmos mais de Deus. Nós temos que pensar mais em Deus. Nós temos que orar mais a Deus. Nós temos que agirmos no bem, que era para nos aproximarmos mais de Deus. Nós temos que confiar em Deus. Deus nos faculta oportunidades diariamente, a todos os instantes, a todos os momentos. Deus não nos castiga, Deus nos corrige, Ele nos corrige, sempre nos ajuda, sempre nos abençoa, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Que a sua misericórdia, o seu amor, a sua justiça foge à nossa razão. Quem que pode pensar igual a Deus? Quem que pode sentir igual a Deus? Quem que pode usar de justiça igual a Deus? Né? E às vezes nós julgamos, com uma facilidade julgamos o outro. Né? Com facilidade julgando o outro, né? Explica tanto tempo fazendo isso, fazendo aquilo. Certa vez aconteceu um caso muito interessante lá na nossa casa. Nós tínhamos um companheiro, que esse companheiro ele tinha o hábito da bebida. E depois lá do trabalho, junto com o Altivo, a pensão que o Altivo deu, o trabalhinho que deu para ele lá na casa, e esse rapaz se modificou de uma maneira intensa, muito grande mesmo, através do esforço, através do trabalho, e ele desencarnou. E ele desencarnou, e uma vez o Altivo estava falando interessante, né? Eu vi hoje, através da vivência dele, 2 espíritos, e foi uma lição de 2 companheiros que tinham desencarnado da casa. Um médium, nunca fumou, nunca bebeu nada. E interessante, o fulano estava com mais luz do que o Beltrano. Olha, né? Porque a justiça dos homens, você rotula, você bota a faixa, você quiser. Vai logo, dá a sentença de morte. Mas a justiça de Deus é diferente, não é? A justiça de Deus é completamente diferente. E a gente tem uma facilidade, né, muito grande para julgar os nossos companheiros. O que nós temos que pedir? É pedir que Deus nos dê forças, não é? Nos dê coragem. Nunca a gente falar, eu vou tentar. Minha mãe dizia assim: não tenta não, consiga. Não tenta não, consiga. Né? A gente tem que conseguir, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. E Deus é tão bom que Ele constantemente está colocando em nossos caminhos, seres, objetos, criaturas para nos ajudar. Na Terra estão reencarnados uma porção de espíritos com atividades, com qualificações maravilhosas, mas a gente não observa, a gente não tem tempo para ver, não é? A gente não tem tempo para ver essas criaturas. É um Chico, é uma Madre Teresa de Calcutá, mas às vezes está dentro do nosso lar.
aquela pessoa boa, compreensiva, que às vezes até é chamada pela gente de quê? De boba, né? Ah, minha mãe é muito boba, cruz credo. Meu pai faz ela gato e sapato e ela está ali firme, fazendo, arrumando, né? Ele nos manda, às vezes, objetos, às vezes é um livro, às vezes é uma religião, às vezes é uma criança, às vezes é uma pessoa, um espírito. Olha quanta gente tem ao nosso redor nos ajudando, né? Luz da guarda, espírito protetor, espírito amigo, espírito familiares. Isso os desencarnados, sem contar os encarnados, mas a gente acha que não. A gente acha que não está, acha que ainda é pouco, né? Acha que ainda é pouco. E tudo isso está em nosso auxílio, né? Porque Deus seria um déspota se Ele nos colocasse no mundo com as belezas que Ele nos colocou e com as dificuldades que são nossas para o nosso crescimento. Porque todos nós aqui, com exceção do Gilberto, temos comprometimento com a lei de Deus, né? Então, a gente, né, tem que lutar por isso, né? Às vezes é uma pessoa estranha, uma pessoa que você nem conhece e é um enviado de Deus, né? Certa vez, na Inglaterra, numa fétida prisão, Miserboot, ela exercia a sagrada missão de pregar o Evangelho a todo condenado, a todo aquele que sentisse o pecado, e ela parava, ouvia cada cela, parava atentamente e ouvia as queixas mil de cada uma deles. De repente, ela, quando parava para ouvir, ela pregava a luz do Evangelho. Você pode se redimir no momento que você conhecer o Evangelho. E ela estava nessa tarefa quando ela ouviu, perto dali, uns gritos de mulher vindo de uma cela qualquer. Miserboot correu para o local onde ela escutara os gritos. Viu, aos empurrões, levada por soldados, uma mulher de saquinho, cabelo esvoaçado, o rosto em sangue e uma vontade imensa de morrer. Os soldados a empurravam e Miserboot, ao ver aquela cena, sentiu pela infeliz criatura uma grande piedade e uma grande ternura. E perguntou a si mesma: que poderei fazer por esta minha irmã? E a resposta imediata foi aquela vontade ardente e imediata de dar no rosto da infeliz um beijo singular. Ela fez com rapidez quando era jogada às grades da prisão, sem perceber quem fora a pessoa querida que lhe havia beijado aquela face tão dolorida. A infeliz parou de praguejar e ansiosa perguntou: quem foi que me beijou? Quem foi que me beijou? Os soldados, porém, trancaram-lhe a prisão, dizendo: tu estás louca, mulher? Por um acaso alguém neste mundo beijaria este rosto imundo? E a infeliz outra vez perguntou: quem foi que me beijou? Quem foi que me beijou? Miserboot ficou muito impressionada. E no dia seguinte, à hora marcada, ela retornou à prisão. Uma velha carcereira que havia presenciado aquela cena derradeira da prisão falou: aquela mulher ali parece alucinada. A todo instante, lá no fundo da prisão, ela quer saber
ver quem a beijou. Messebute seguiu e entrou na fria cela. Ao vê-la, a infeliz se ergueu e perguntou a ela: ontem, quando a senhora à tarde aqui chegou, por acaso a senhora não viu quem me beijou? Devia ser alguém diferente de todos, que só me querem mal e só me dançam a outros. Algum bom coração que teve do meu mal profunda compaixão. Messebute, segurando as mãos dela, falou: filha, explica-me por que, no instante decisivo do teu castigo, tu pudeste destacar um simples gesto amigo de um beijo na tua face. E a pobre mulher falou: ah, minha senhora, desde que minha mãe morreu até agora, eu nunca recebi um gesto de carinho. Eu nunca recebi um apoio em meu caminho. E a minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Era pequena demais e cheia de desenganos. E uma hora, vendo aproximar do seu último momento, ela me abraçou dizendo-me: minha filha indefesa, quem cuidará de ti neste mundo de incerteza? E depois me abraçou e expirou. Desde este dia em diante, apenas a infelicidade eu tenho encontrado em minha vida aflita. Ao mundo me entreguei em troca de comida, o mundo me despreza, o mundo me condena. Sou nódoa que envergonha essa sociedade que jamais perdoou a minha infelicidade. Em todo lugar eu tenho sido humilhada, espancada, mas ninguém nunca quis saber por que eu vivo assim e ninguém nunca cuidou de mim. Messebute, abraçando-a, falou: minha filha, fui eu quem te beijou, e eu fiz porque o Cristo induziu a minha alma a fazer isto, para te revelar o seu amor profundo. Minha filha, discordar da sociedade e dos réus é converter-se ao mundo. Verdadeiro, só Deus. Amigo, só Jesus, que nos legou o testamento do Novo Testamento, que nos garante a felicidade, a luz, através do seu Evangelho. A pobre decaída falou então para Messebute: ah, minha senhora, agora eu creio em Deus. Agora eu creio que Ele perdoou os erros meus, pois eu sinto uma paz interior, eu sinto uma doce esperança de aguardar o juízo que a justiça quer me dar. Mas eu vou pedir: venha sempre me ver, beije-me sempre, fale-me do meu amor materno e fale-me do amor de Deus. E quando a pobre decaída, no fundo da prisão, sozinha ela se encontrou, ergueu o olhar aos céus e falou arrependida: foi Deus, foi Deus, foi Deus quem me beijou. Que Deus